Transmitindo, presidente. Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos, então, dar início a essa sessão ordinária do Conselho da Magistratura. Temos 7 processos em pauta e esses 7 processos com 3 relatores. Consulto se está escrito aqui para sustentações orais, são 3 sustentações orais nos 3 processos, número 1, 2 e 3, o doutor Crosara. Eu gostaria de me informar, Sabrina, se ele está presente. Está presente. Eu vou passar a palavra ao relator, então, para que ele faça as explicações. Eu creio que aí nós poderemos julgar esses 3 processos conjuntamente. Me parece que, estou vendo aqui, parece que as partes são as mesmas, pode ter, às vezes, alguma diferença pequena de algum fato, mas são as 3 partes, me parece, são idênticas, e também a motivação do PROAD, que me parece que é o indeferimento de um pedido de afastamento cautelar lá na comarca de Formosa, né, do senhor José Túlio Valadares Reis Júnior, do cargo do cartório do cargo titular do cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas de Formosa. Passa a palavra a Vossa Excelência, Bador Vicente. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como dito por Vossa Excelência, aqui é um recurso contra a decisão cautelar, na verdade, o indeferimento de um pedido cautelar em um processo administrativo contra o titular do cartório de registro de imóveis, primeiro registro de imóveis lá de Formosa, doutor José Túlio, senhor José Túlio. E são 3 representações feitas pelo mesmo representante e, portanto, podemos julgar, sim, em conjunto. Os fatos são um pouco diferentes, mas as razões de decidir, o contexto, ele é um só, ao final. Vejo que a sustentação oral é pelo recorrido, doutor Diogo, e eu estou, já adianto, mantendo a decisão lá do juiz diretor do foro de não afastar cautelarmente. Então, talvez não fosse necessário nem mesmo a sustentação oral, porque me parece que não há sustentação oral pelo recorrente pedido, né? Então, doutor Diogo, vamos avançar no julgamento. Hoje nós temos vários atendimentos, aí de segunda-feira a gente geralmente marca atendimentos com advogados, para a gente adiantar um pouco o nosso expediente. Vamos, então, avançar no julgamento e, se houver necessidade, após a votação, eu concedo a palavra ao advogado, ao doutor Diogo, para a sustentação oral. Pode prosseguir, então, desembargador Vicente. Então, presidente, como eu ia dizendo, as representações, elas dão conta de possíveis irregularidades por parte do primeiro registrário lá de Formosa, sobre alguns fatos. Eu vou rapidamente contextualizar o fato das 3 representações e aí faço o julgamento conjunto, porque a fundamentação jurídica, como eu disse, é a mesma. Numa das representações, o representante alega que houve a doação de uma área municipal, em 95, para um instituto, né, uma ação, uma instituição social sem fins lucrativos, seria Obras Sociais do Abrigo dos Idosos São Vicente de Paula, lá em 95. E que essa instituição não cumpriu com a sua obrigação, seria uma doação, uma venda onerosa, uma doação onerosa para essa instituição, desde 95, e que teria vendido, então, que vendeu esses terrenos para a 3G Agropecuária, desculpa, eu estou um pouco rouco, e Hugo Carvalho Teixeira, junta essas certidões e alega que essa venda foi feita sem licitação, que não foi observado aqui o cobrado, aqui o cumprimento dos encargos aqui da doação por parte da associação, que, portanto, o registrário não poderia ter registrado essa escritura de compra e venda. Esse é um fato.
O outro fato, que seria também relacionado à área pública, e consistiria, no dizer do representante, uma venda de três lotes, desculpa, tem um áudio ligado, de 3 lotes a uma empresa chamada Dalu Silva Siqueira Construções. Ele alega que foi uma venda, que essa venda teria sido a preço vil, que essa empresa é da sócia do juiz que funcionava na comarca à época, e que o juiz teria adquirido juntamente com ela essas áreas, e que também haveria irregularidade na aquisição dessas áreas, já que essas áreas seriam públicas. Da mesma forma, na terceira representação, o município também teria vendido algumas áreas a particulares, e sem obedecer à lei, à época aplicável 8666, e sem observar aí a legislação para alienação de bem público. E, além disso, teria também, além do cartorário não ter observado o cumprimento dessas legislações, teria ele deixado de verificar que alguns terrenos não tinham a metragem mínima exigida pela lei municipal de parcelamento do solo. Então, esses são os fatos. E aí ele pede, então, o afastamento cautelar do cartorário, que é negado, como eu disse, e dessa decisão que nega, ele recorre aqui ao Conselho para a apreciação. A juíza de primeiro grau, ela entendeu que não há nos autos ainda, né? Esses autos começaram em dezembro, essas representações são de dezembro do ano passado, que ainda não há ainda a prova suficiente a justificar nesse momento o afastamento, que faltaria ali a comprovação já de pronto dessas irregularidades que demandaria dilação probatória, portanto, não estariam cumpridos os requisitos do artigo 35 e 36 do Código de Normas e Procedimentos Extrajudicial da Corregedoria aqui do nosso tribunal. E eu concordo com ela que, neste momento, ainda incipiente, não há a demonstração dos requisitos quais sejam ou a possibilidade patente de perda da delegação ou a demonstração de que a permanência do cartorário na função poderia dificultar o processo administrativo. Primeiro, as questões são questões, o cartório não nega o registro desses imóveis, ele apenas, de uma forma genérica, não vou analisar caso a caso, porque os argumentos são muito parecidos, mas ele alega que a análise que ele faz é uma análise formal, que cabe ao município fiscalizar o cumprimento desses requisitos para alienação dos bens públicos, e ele indica o seguinte, que essas vendas foram feitas, na verdade, num procedimento de regularização fundiária. E há uma lei de regulação fundiária municipal de 2010 que prevê que as áreas já ocupadas podem ser vendidas a pessoas que não sejam pessoas carentes, e que as áreas ocupadas podem ser vendidas, e essa venda, diga-se de passagem, a lei prevê, na verdade é uma venda, é uma regularização fundiária, que se dá por uma escritura de compra e venda de regularização fundiária, esse é o nome que se dá lá. Essas áreas podem, inclusive, ter uma dimensão menor, porque o que se pretende é regularizar aquela área pública ou particular já ocupada e consolidada. Então, ele diz que, então, que quanto à interpretação da lei, não caberia o cartorário dar uma interpretação diversa, a princípio, daquela dada pelo município, quando autorizou a regularização dessas áreas, a legitimação de posse dessas áreas. Para a venda desses imóveis, existe um processo administrativo na prefeitura que analisou essas questões e que concluiu pela legalidade da venda. Nós estamos aqui, obviamente, nessa fase processual, a dizer se há ou não legalidade, até porque esse não é objeto do processo administrativo, nem nos caberia aqui. Essa questão está sendo discutida numa ação popular, lá na comarca, salvo engano, inclusive com bloqueio dos bens, já determinado cautelarmente lá. O que se observa aqui é que, a princípio,
né, neste momento processual, ante ainda a ausência da fase instrutória realizada no processo administrativo, não é possível observar que o cartorário tenha agido com dolo ou má-fé nessas situações ainda, porque há uma possível interpretação dada pelo município em processo administrativo que constatou a legalidade da venda e não havia na matrícula dos imóveis, à época, nenhuma restrição a essa transmissão. Portanto, considero que não há cumprimento aqui do fumus boniuris ainda para o afastamento cautelar, que é uma medida, obviamente, drástica, excepcional, que pode trazer uma descontinuidade, uma dificuldade na prestação dos serviços lá, e penso também ser mais prudente e proporcional aguardar o desenrolar da instrução no processo administrativo. Portanto, e por isso é que eu estou desprovendo o recurso. É como voto, presidente. Ou os recursos, né, os 3. Bem explicado os votos, né, dos 3 processos. O desembargador Vicente esmiuçou todos os fatos e está entendendo que, no momento, nesse átimo processual, não há elementos para possessão de cautelar afastando o titular do cartório, mantendo, portanto, a decisão lá do juiz de primeiro grau, da juíza de primeiro grau. Vamos escolher os votos individualizadamente após o desembargador Vicente. Me parece, aí eu queria consultar a priori desembargador Marcos e desembargador Anderson. Aqui, nos processos, não sei se haverá se Vossas Excelências entendem de não votar ou entendem por votar, me parece que estão como interessados aqui na pauta. Aqui na pauta está o seguinte, dos 3 processos. Recorrente, o Werner Patrick de Souza, advogado, doutor Leozon Carlos Rodrigues, recorrido, juiz de direito da comarca de Formosa, diretor do foro. Interessado, José Túlio Valadares Reis Júnior, que é o titular do cartório. Advogado, doutor Diogo Grossara. O segundo interessado, corregedor-geral da Justiça. Terceiro interessado, corregedor do foro extrajudicial. Então, eu gostaria não há impedimento, né? Qualquer impedimento para votar? Senhor presidente, boa tarde aos colegas. Eu vejo que não há impedimento nenhum, nem meu, nem do desembargador antes, que é o corregedor do foro extrajudicial, que, de fato, ele está aqui, mas o processo administrativo é conduzido lá pela diretora do foro da comarca de Formosa. Então, de minha parte, não vejo entendimento nenhum. Não sei se o desembargador antes tem entendimento diferente. E só para tranquilizá-los também, não há nenhuma manifestação de Vossas Excelências. Não? Quem manifestou foi o desembargador Leandro Crispim, à época. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Eu penso que o ilustre juiz está figurando como interessado porque está na atividade corregedor natural, né? E é da atividade do foro extrajudicial. Então, penso que não há nenhuma atividade judicante também a ser questionada aí, né? Até para atribuição do desembargador Marcos, né, desembargador Marcos? Como não há decisão minha ainda, não vejo também nenhum óbvio, senão não geraria nenhuma nulidade. Então, vamos escolher os votos. Desembargador Wilde. Com relator, senhor presidente. Desembargador Alexandre Cafuri. Acompanho, presidente. Desembargador Altair Guerra. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargador Gerson. Igual voto, senhor presidente. Desembargadora Carmenci. Também com relator. Desembargador Marcos. Obrigado, senhor presidente. Só queria fazer uma indagação para o desembargador Vicente. Quem que é o representante aí, desembargador Vicente? Chama o Werner. Werner Patrick de Souza. Está aqui na pauta. Não, eu conheço essa situação lá de Formosa. Formosa, acontece demais isso. Essa situação, inclusive, parece que gerou até um problema para um magistrado que saiu lá de Formosa, que tem sido atacado sistematicamente também. E,
obviamente que o desembargador Vicente foi extremamente técnico, falou a respeito das condições para afastamento, mas me parece, sinceramente, ser mais uma das futricas políticas que acontecem por lá, e eu não tenho dúvida nenhuma de acompanhar o desembargador Vicente. Desembargador Anderson. Obrigado, senhor presidente. Como relator. Então, Sabrina, nos três processos, anote nos três processos recursos. Senhor presidente, eu também gostaria de votar. Eu também não, voto. porque Vossa Excelência, quando nós abrimos aqui, eu perguntei, Vossa Excelência parece que não tinha entrado ainda. Eu pensei que não estivesse ainda presente. Pois não, pode votar, desembargador Fleury. Acompanhe também o relator, senhor presidente. Então, a unanimidade, recursos, vai anotar em cada um deles, né? Conhecido e desprovido dos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Diogo. Não foi preciso, então, da sustentação oral. Muito obrigado pela presença. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Uma boa tarde a todos. Uma boa continuidade de sessão. Com licença. Boa tarde. Um abraço. Vamos, então, prosseguir. Presidente. Pois não? Pois não, Oswaldo Vicente. Eu só estava vinculado a esses três processos, porque eu já havia pedido dia, né? E peço licença para me retirar, já agradecendo aqui esses quase 2 anos e meio que estive no Conselho e a oportunidade de aprender, estar ladeado de desembargadores e colegas, como a Sabrina e colegas desembargadores, como Vossa Excelência. Foi uma honra e uma alegria participar desse Conselho, desse colegiado. Uma honra também, para mim, e tenho certeza para todos os componentes do Conselho, desembargador Vicente, Vossa Excelência contribuiu muito, muito mesmo para a desenvoltura dos trabalhos aqui no Conselho durante esses mais de 2 anos que Vossa Excelência aqui participou. Permitida a licença, e muito obrigado, viu, desembargador Vicente. Obrigado, presidente. Pois não. Eu tive a oportunidade de participar da última sessão no órgão especial em que eu encerrava o mandato, então o faço aqui me permita desejar ao desembargador Vicente todo o sucesso, né, no mandato dele junto ao órgão especial, vai enobrecer muito aquele colegiado, e então eu fico muito tranquilo de saber que, né, a advocacia estará muito bem representada. Então, sucesso, desembargador Vicente, e muito obrigado aí por tudo. Estaremos juntos lá no órgão especial, né, por mais esse período, né, desembargador Vicente? Obrigado, desembargador Amaral, obrigado, desembargador Anderson, e é uma responsabilidade enorme sucedê-lo lá. Fez um brilhante trabalho, e qualquer coisa pode puxar a orelha. Um abraço. Um abraço, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Cafu. Então, vamos prosseguir. Número 4 é um pedido de providências, sigiloso,
Administrativo da comarca de Cocalzinho, recorrente Elisa Machado Silva, recorrido presidente do Tribunal de Justiça, relatora também, a desembargadora Carmen Cia, a quem eu passo a palavra. No caso aqui, como trata-se de uma questão mais, acredito, pacífica aqui no Conselho, eu vou pela emenda, pode ser, senhor presidente? Pode ser. Tá, pois não. Aqui trata-se de um recurso administrativo em que se pede a remoção de servidor ainda em período inicial após o concurso, e aí eu estou considerando que as duas questões que estão postas aqui é saber se é possível essa remoção da servidora que foi aprovada em concurso destinado à pessoa, ela já foi aprovada para ocupar vaga com deficiência com fundamento em sua condição de saúde. Saber se a remoção pode ser concedida para acompanhamento do cônjuge servidor público estadual. Então, vou à decisão aqui. O edital do concurso, em seu item 3.13, expressamente veda a utilização da condição de deficiência para fundamentar pedido de remoção, salvo em situações excepcionais de agravamento imprevisível, o que não se verificou no caso. A jurisprudência é firme no sentido de que o edital vincula tanto a administração quanto os candidatos, e seu descumprimento configura violação ao princípio da legalidade. O pedido de remoção para acompanhamento de cônjuge pressupõe deslocamento deste no interesse da administração, circunstância inexistente no caso concreto. A legislação estadual determina que o estágio probatório seja cumprido na unidade inicial de lotação, sendo vedado o afastamento, exceto nas hipóteses legais específicas, também não presentes na situação analisadas. Então, estou propondo de conhecer o recurso e desprovê-lo. Alguma divergência? Nenhuma, presidente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade nos termos do voto da relatora. Número 6, desembargadora Carmen Cia, de Vossa Excelência também, é um recurso administrativo recorrente Ronaldo Bernardino da Costa, o recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça. A palavra está com Vossa Excelência, desembargadora Carmen Cia. Pois não. Essa aqui também é uma questão que acredito também seja pacífica aqui dentro do Conselho. Trata-se de um servidor que é aposentado, pretende perceber um DAI 10 instituída por legislação posterior à aposentadoria dele. Então, vou pela razão aqui de decidir aqui na emenda. A emenda constitucional número 41 de 2003 garante paridade apenas quanto ao cargo efetivo, não abrangendo alterações em cargos comissionados criados posteriormente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que o direito à paridade não implica extensão automática de vantagens decorrentes de cargos comissionados de exercício restrito a servidores ativos. A gratificação de diretor de informática da I10, por ser vinculada às funções específicas e instituída após a aposentadoria, não se enquadra entre as vantagens de natureza genérica estendidas a inativos. Não há direito adquirido ao regime jurídico anterior, nem possibilidade de reenquadramento em estrutura remuneratória nova, baseada em cargo comissionado que pressupõe o exercício de atribuições atuais. Estou propondo aqui para o Conselho conhecer esse recurso e desprovê-lo. Alguma divergência? Nenhuma, presidente. De acordo, presidente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade nos termos do voto da ilustre relatora. Vamos ao último processo da pauta, número 7. É um recurso administrativo, recorrente Célio Alves de Azevedo, recorrida juíza de direito e diretora do Foro da Comarca de Goiânia. Primeiro interessado, Joveni Sebastião Cândido de Oliveira, titular do 5º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia.
segundo interessado, corregedor do foro extrajudicial, relatoria do desembargador Alexandre Cafuri, que está com a palavra. Pois bem, presidente, trata-se aqui de um caso muito simples, uma reclamação feita no serviço de atendimento do usuário da corregedoria contra o atendimento do 5º tabelionato de notas da comarca de Goiânia. Basicamente, reclama informando que houve atraso na entrega da documentação, que é uma certidão atualizada, ela apresenta uma escritura de uma compra e venda de um imóvel, e que as informações constantes também não espelham a realidade. Diz que, inclusive, que o cartório, o atendente, utilizou de termos jocosos. Mas, na verdade, é que toda a documentação trazida nos autos comprova justamente o contrário. A certidão que ele apresenta, no momento, o próprio atendente diz que tratava-se, muito provavelmente, de uma falsificação grosseira, porque o número sequer respeitava a ordem cronológica e sim estava em duplicidade. E a certidão que o cartório expediu, ela refere-se exclusivamente ao que estava registrado nos livros oficiais. E a data do pagamento que ele apresenta é a mesma data da emissão. Então, não houve, por um lado, atraso e sequer houve informação falsa. Até mesmo porque, se isso ocorreu em documento que ele apresentou, que estava em sua posse, trata-se de uma questão externa que foge da competência deste procedimento. Então, ele há de se buscar as vias judiciais para verificar se há ou não falsificação e imputar as responsabilidades devidas. Por esse motivo, presidente, eu conheço e nego provimento ao recurso e a voto. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade dos termos do voto do relator. Muito obrigado a todos os colegas, as colegas, a Sabrina, foi uma sessão rápida, né? E desculpa por alguma falha. Estou aqui hoje substituindo, né? O desembargador presidente está de viagem e até que ele retorne eu estarei aí no exercício da substituição da presidência. Muito obrigado a todos e um forte abraço a todos. Até a próxima. Um abraço a todos. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Excelente tarde, colega.